Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com. patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Mateus capítulo 7, o verso de número 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Nós temos aqui a mensagem de hoje. Pela manhã o Senhor manifestou seu poder, sua glória. Foi lindo o mover de Deus no nosso meio. Eu creio que também conosco, com vocês, o Senhor vai tratar conosco também através da sua palavra. Amém. Encontraram? Mateus capítulo 7, o verso de número 13. Quem não tem a Bíblia está na tela. Eu estava falando para a igreja de manhã. Essa semana eu li uma mensagem de Billy Graham. E essa mensagem tinha por título, inclusive eu até compartilhei na linha de transmissão nos grupos hoje, Billy Graham dizendo assim: nunca se canse de pedir a Deus que guie na direção certa. E confesso a você que diante dessa frase o Senhor nos deu a mensagem que vai ser aplicada hoje. Veja, irmãos, o quanto é profundo o que Billy Graham diz. Para Deus nos guiar na direção certa. Existe outras direções. Existem outros caminhos. Você vai ver Provérbios relatando, né, que há caminho que para o homem parece ser bom, ser certo, é o caminho que, né, é plausível, é o caminho que vai me dar crescimento, mas é o caminho de morte, é o caminho de destruição. Por isso que todos os dias nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me guie na tua direção. Senhor, me mostre a direção que eu devo seguir, né? O caminho que eu devo tomar, as decisões que eu preciso escolher na minha vida. Irmãos, eu acredito que como eu, você, nós então já tomamos muitas decisões erradas na vida. E a gente tem que chegar uma hora, um momento, eu creio que esse é o momento, essa é a hora da gente então se posicionar e dizer: eu não posso errar mais com Deus. Eu não posso tomar mais decisões erradas na vida. Porque, irmãos, pode ser que a gente não tenha tempo de recuperar o tempo que estamos perdendo nas direções fora do plano de salvação que Deus tem para nós, né? Então a gente vai começar aqui a ler Mateus. Aqui Jesus está falando de 2 caminhos, né? Ele está falando do caminho que é largo e o caminho que é estreito. Aí também fala da porta, né? Caminho, porta, existe a larga e a estreita. Eu estava dizendo de manhã, usando até essa expressão, irmãos, o caminho largo leva a pessoa a querer carregar consigo as bagagens que o mundo traz. As bagagens que vai acumulando na vida da pessoa, vai inchando ela vai ficando, entenda, obesa espiritualmente, e ela não consegue passar pela porta que é estreita. E aí é onde, né, se fica pelo caminho. Olha só, o que significa essa bagagem? São vários fatores. Inclusive no final aqui da ministração, eu vou mostrar algumas coisas que desagradam a Deus, e que mesmo estando dentro da igreja, alguns passam a ser religiosos e estão, irmãos, caminhando para a perdição. Quantas são as pessoas que estão dentro da igreja, mas estão perdidas? Estão dentro da igreja, mas estão com a sua vida torta, sua vida toda complicada. Se Jesus voltasse hoje, ela não teria a salvação. Ah, mas eu estou na igreja. Ah, mas eu frequento. Lembra da passagem? Nem todos que estão em Israel são israelitas? Se refere, nem todos que estão dentro da igreja têm um compromisso com Deus, querem algo sério com Deus.
né? Então faça uma reflexão, se Jesus voltasse hoje, porque existe duas formas da volta de Cristo, né? Eu sempre falo, irmãos, o dia do arrebatamento e também quando a pessoa morre, Jesus voltou para aquela pessoa, e nós não sabemos o dia e a hora da senha, a nossa senha, que vamos ser chamados. Por isso que nós devemos estar pronto para qualquer hora, para qualquer momento. Amém, igreja? Porque o caminho é a decisão que nós devemos tomar. O caminho, Jesus foi bem claro, o caminho é largo e tem o caminho estreito. Agora cabe a cada um tomar a decisão, o que fazer. Amém, igreja? Vamos fazer a leitura aqui para a gente, então, entrar nessa mensagem aqui. Eu quero mostrar algo muito importante aqui nesse verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Eu até falei, irmãos, veja que, se a gente olhar aqui, é uma ordem, né? Eu creio que assim, uma ordenança, uma afirmação. Ó, entrai pela porta. E Romanos 11, 22. Vai aparecer aqui na tela, se você quiser marcar aí. Romanos 11, 22. Aqui a Bíblia está dizendo, considerai, pois, a bondade e o que, igreja? A severidade de quem? De Deus. Deus é bom, mas também Ele é severo. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de maneira também que tu serás cortado. Resumindo aqui, irmãos, Romanos 11, 22. Considere o amor de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Eu fico para o lado do amor, a bondade, as coisas boas, importantes, as coisas que massageiam o ego, né, de muitas pessoas. A pessoa ela fica assim, não, eu sempre vou ter uma oportunidade de se levantar, se eu cair, se eu estou aqui no pecado, se eu estou nessa vida errada, uma hora eu saio, pode ser tarde demais o dia que você ou eu tomar a decisão de sair desse caminho de pecado. Então, igreja, aí depois vão dizer, mas Deus não foi bom. Foi, Deus é bom, mas também é justo. Ele é severo. Então, igreja, não fique olhando só para o lado da bondade de Deus, não. Muitas pessoas estão se perdendo, estão até mesmo distanciando de Deus, porque elas se apegam só na bondade de Deus, nas coisas leves, nas coisas que confrontam, nas coisas que, então, é para alinhar a vida dela diante do plano de salvação que Deus tem. Há muitas pessoas que não aceitam, há muitas pessoas que elas não recebem. Ela vai receber aquilo que alegra o seu coração, aquilo que traz a ela, irmãos, né, uma certeza, uma convicção que ela vai ter crescimento, vai ter um avanço. Todo mundo quer ouvir uma mensagem de prosperidade, de riqueza, de realizações de sonhos, de conquistas. Isso é bom, isso alegra o nosso coração. Mas e quando Deus nos confronta? Sai do pecado, sai dessa vida torta. Do jeito que você está no caminho que vai te levar para a perdição. Tem gente falando, isso aí não é comigo não. Eu pego só o lado bom de Deus, a bondade de Deus. Só que existe, igreja, aí na sua Bíblia você pode ver depois, além da bondade de Deus, existe também a severidade. Existe o amor de Deus, mas também existe a justiça de Deus. Amém? Volta aqui para Mateus 7, para a gente dar continuidade. Mateus 7. Então fica bem claro aqui que muitas são as pessoas que têm desejado o caminho estreito. Só que o caminho estreito que nos leva para o céu, irmãos, requer renúncia, requer dedicação a Deus, compromisso, requer vida no altar. Não é qualquer um que permanece no caminho estreito. O caminho estreito é apertado, o próprio nome fala, aperta, muitas vezes até nos incomoda. Você já vestiu uma roupa apertada? Não te incomoda? Não fica, nossa, como que está me sufocando, está difícil ficar com essa roupa apertada. É também assim um caminho estreito, caminho apertado é difícil, mas nós temos que resistir, aguentar, nós temos que suportar, porque, irmãos, é o caminho que Jesus está dizendo que vai nos levar para a salvação, para o céu, para a eternidade com Deus, né? Então muitas pessoas elas querem andar no caminho da salvação, mas elas não estão dispostas a renunciar às bagagens que o mundo está proporcionando. As maldades, as perversidades, a carnalidade, a incredulidade, são várias coisas que vão acumulando, que a pessoa ela vai se enchendo, e que quando ela quiser passar pela porta estreita, ela não vai ter condição, ela está com muita bagagem, ela está com uma bagagem excessiva, né? E assim ela não vai conseguir entrar pela porta estreita. Então nós precisamos todos os dias fazer essa reflexão. Então isso cabe o que o Billy Graham disse, né? Peça a Deus para que Ele te guie na direção certa. Senhor, eu estou fora do caminho certo. Senhor, eu estou numa direção que eu não estou vendo, que eu estou fora da que o Senhor tem para mim. A gente tem que pedir a Deus, Senhor, eu quero andar. Para quem quer realmente, né? Tem que ter, irmãos, isso no coração. Senhor, eu quero andar na Tua presença, eu quero viver dentro do Teu plano, eu quero estar diante do Senhor, eu quero estar, porque foi uma decisão minha de deixar o mundo, deixar a carnalidade, deixar o pecado para viver para Cristo. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive
em mim. Olha só, igreja, a Bíblia fala aqui também em 2 Pedro 3:9, só para a gente pegar aqui o gancho que eu já falei aqui um pouco do plano de salvação. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que você se perca, Deus não quer que nenhum dos seus familiares se perca. O plano inicial de Deus é para que todos venham se arrepender e ser salvo. Só que muitas vezes nós estamos brincando com isso. Eu até falava de manhã, tem gente que brinca de ser crente. Irmãos, não leva a sério uma vida de fidelidade, não leva a sério um comprometimento com a palavra. Não é nem com o pastor, não é nem com a igreja, é com Deus. O nosso negócio é com Deus. Sabe, irmãos, não sei se é o seu caso, tomara que não seja, mas tem gente que tem medo mais do pastor, mais de alguém da igreja, do que do próprio Espírito Santo. Tem gente que quando vê o pastor, quando vê o irmão da igreja, quando ela está no erro, no pecado, quando ela está naquela vida torta, ela fala, nossa, e agora? O que vai ser da minha vida? A gente tinha que ter essa preocupação todos os dias, porque o Espírito Santo está nos vendo todas as horas. A Bíblia fala, irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, em todos os lugares. Então vai ter lugar que o pastor não vai estar, mas o Espírito Santo lá está. Vai ter gente, irmãos, que não vai te ver, não vai me ver errando, mas lá está o Espírito Santo de Deus. Então nosso comprometimento de viver uma vida de santidade não é com os homens, não é com as pessoas. O nosso comprometimento tem que ser com Deus. Eu vejo muitas pessoas temer, no sentido de ter medo mesmo, né? O negócio é ter medo mesmo, é ficar apavorado, como se fosse, né, expandir ou sei lá, alguma coisa no sentido daquele erro, aquele pecado ser então abertamente publicado, né? E tem gente que fica com esse medo. A gente tem que ter o medo de Deus. Senhor, eu não posso errar contra o Senhor, porque o medo no sentido de, né, se cobrar, né? Eu procuro, irmãos, me cobrar todos os dias. Senhor, eu não posso errar com o Senhor, porque se eu errar com o Senhor, eu vou errar com a minha esposa, vou errar com os meus filhos, vou errar com os meus pais, com os irmãos da igreja. Então, eu não errando com Deus, certamente não errarei com ninguém, porque, irmãos, acertando com Deus, certamente Deus vai me dar condição de acertar com qualquer pessoa também. Amém, igreja? Então daqui, ó, 2 Pedro 3:9, vamos ler aqui na tela, não sei se você abriu aí a sua Bíblia, em voz alta, vamos lá, igreja. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas é o Senhor o quê? Longânimo. Muda aquela tradução, tem uma tradução que fala que o Senhor, irmãos, tem paciência com a gente, tem até demais, não tem, irmãos? Eu lembrei de manhã, eu falei, nossa, é igual o pastor Fernandes Lima canta, se não é essa paciência de Deus para conosco, a música do Fernandes Lima, né? A gente já estaria no beleléu, no tacho de Satanás, consumido pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. É assim, não é, irmãos? Quantos erros eu e você a gente comete, e o Senhor tem paciência, trata com a gente, mostra a direção, pega nas nossas mãos, quando a gente está caído, Ele nos leva. Olha a paciência, olha o amor de Deus. Olha aí a tradução, né? Ele é paciente por causa de quem? De vocês, de nós. Ele não deseja que ninguém seja destruído, diga glória a Deus, mas que todos se arrependam. Por isso que eu digo aqui, é o plano que Deus tem para a humanidade. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer, irmãos, que ninguém vai, né, para o caminho da perdição. Por mais que a pessoa está na vida torta, pecaminosa, o Senhor quer salvar essa pessoa. Jesus veio para salvar aquele que está perdido. Quando você vê alguém perdido, quando você vê alguém no pecado, irmãos, não acuse ela não, não aponte o dedo para ela não. O mundo já faz isso, colocar ela no chão, para baixo. Estende a mão, ajude ela a levantar, ajude ela a voltar para Cristo. Mas os crentes da atualidade, o que faz? Ofende, maltrata, pecador, você é longe de mim, como se, né? Como se ela não pecasse, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, e quem diz que não é pecador, ele está enganando a si mesmo. Talvez não comete o mesmo pecado que aquela pessoa está cometendo, mas outros pecados devem existir sim na vida daquela pessoa. Então quando vê alguém pecando, errando, irmãos, não acuse, de alguma forma tenta ajudar ela, levando ela para Cristo novamente, levando ela para a palavra e dizendo a ela que, né, o Senhor quer salvar, quer ajudar ela, porque o plano dele é esse, né? Que todos se arrependam e que ninguém se perca, amém? Lá em Mateus 18:14 também, o mesmo argumento aí, agora é Jesus aqui falando, né? Assim também não é a vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. O Senhor não quer que nenhum dos pequeninos, dos filhos, se perca. João 6:39, também Jesus está falando aqui, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que o Senhor me deu, né, se perca, mas que o ressuscite no último
dia. Então veja só, primeiro começamos aqui a falar que existe dois caminhos. Jesus abordou que é o caminho largo e o caminho estreito. Mas por causa da decisão de algumas pessoas, elas estão caminhando, irmãos, para a perdição. Mas o que o Senhor está mostrando aqui através desses 3 últimos versículos que nós lemos aqui? Que o Senhor não quer que ninguém se perca. Se alguém aqui talvez esteja na vida pecaminosa, errada, falhando com Deus, tome a decisão hoje mesmo. Faça um concerto com Deus, renuncie a esse pecado. Diga não para o pecado, diga não para essa falha, diga não para essa vontade da carne, esse prazer, porque isso, irmãos, vai te fazer continuar no caminho da perdição, mesmo frequentando a igreja, mesmo estando constantemente, nem que seja nos domingos, você vai para o inferno dentro da igreja participando do culto. Meu Deus, misericórdia. Temos que, Senhor, eu vou te servir, mas vou te servir então com fervor, com fidelidade. Senhor, eu quero estar com o Senhor na glória depois da morte, ou a volta de Cristo. Senhor, não quero perder a minha salvação. Amém, igreja? Uma coisa que eu quero mostrar aqui para a igreja, 1 João 3, do 4 ao 9. Uma característica de quem está trilhando para o caminho de morte, o caminho da perdição. Jesus está falando aqui em Mateus 7,13 que existe o caminho da vida e existe também o caminho da morte. Característica de quem está então andando para o caminho da morte. Vamos ler? Leitura rápida e objetiva. Qualquer que pratique o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu e nem o conhecia. Será que isso não mexe com você, comigo? Porque, irmão, se eu continuo pecando, eu estou na igreja, eu não conheci o Senhor, eu não vi o Senhor. Tem muitas pessoas que dizem assim: o fulano desviou, talvez ele nunca se converteu. Eu acredito nessa tese, sim. O fulano saiu da presença de Deus, talvez ele nunca entrou. E se tivesse entrado, tivesse conhecido, por essa referência aqui, irmãos, qualquer que vive pecando não viu e nem conheceu a Deus. Então veja que o negócio é mais profundo. A pessoa, ela se desviou, não viu e nem conheceu Deus. Porque quem conhece, quem viu Deus na sua vida se manifestar, então permanece na presença dele. Por mais que exista dificuldades, lutas, por mais que existam situações adversas, irmãos, a gente resiste, a gente está então entendendo que é o processo que o Senhor está trabalhando em nós, Ele está lapidando, Ele está moldando para nos aperfeiçoar e ser pessoas melhores a cada dia para a glória de Deus. Amém, igreja? Uma coisa que eu estava analisando nesse texto aí de 1 João do 3, capítulo 3, do verso 4 ao 9. Vamos continuar aí, continua aí. Chegar até os 9. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado, meu Deus, quem pratica o pecado fica com medo de falar isso não, irmão. Tem gente que até tem medo de falar, pronunciar, Meu Deus, quem pratica o pecado é do diabo. Não é eu e você que escreveu isso não. Então, pode falar, expressar, é do diabo. A Bíblia está dizendo isso. E quem vive pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Deus, irmãos, tem uma luta constante com o diabo para não nos perder. O diabo quer, irmãos, nos tirar. De alguma maneira ele quer usar meios para nos afastar. Mas o Senhor, veja a parte final, o Senhor, Ele quer desfazer todas as obras do inimigo contra a nossa vida. O Senhor não aceita um dos seus filhos se perderem. Como também, irmãos, já vale aqui uma mensagem para todos os pais, seja pai, mães, filhos, você que tem problema com filhos que está num caminho errado, torto, da prostituição, das drogas, envolvido com pessoas erradas, no teu coração ore, dizendo: Senhor, eu não aceito ver meu filho perdido no mau caminho. Senhor, eu não aceito, Senhor, toda a obra das trevas na vida dele vai ser desfeita. Continue crendo, continue acreditando que por mais que difícil aparentemente pareça ser um caso irreversível, Deus reverte, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós temos que acreditar, irmãos, que o Senhor continua trabalhando para desfazer as obras de quem? Do diabo, e Ele vai desfazer, em nome de Jesus, Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém. Irmãos, essa é uma característica de pessoas que estão trilhando no caminho da perdição, viver no pecado. Esses dias eu li
uma página de um livro falando sobre pecados ocultos. Pecados que a pessoa quer esconder. Esconde do homem, esconde do pai, da mãe, do marido, da esposa, esconde do pastor, mas não esconde de Deus. O pecado oculto, irmãos, é um dos piores que existe. Porque o pecado oculto traz uma ilusão para a vida da pessoa, fazendo com que ela acredite e se aprofunde mais naquela vida pecaminosa, porque ela está numa ilusão achando que daquilo para coisas melhores no pecado, né? Então, se tem algum pecado oculto, irmãos, se liberte disso, né? Solta isso. Ah, mas ninguém está vendo, ninguém sabe, ninguém imagina o que eu passo, o que eu enfrento, o que eu penso, o que está no meu coração, mas Deus conhece. O que adianta a gente, irmãos, tentar esconder dos homens, mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo as nossas atitudes, nosso comportamento, Deus está vendo o jeito que a gente se comporta, né? Então veja que quem é nascido de Deus não vive pecando. A gente precisa assumir no nosso coração e entender, Senhor, essa é a característica que o inimigo tem usado e levado muitas pessoas para trilhar o caminho da perdição. Eu não posso andar nesse caminho, não posso e não quero e não vou, né, estar nesse caminho. Irmãos, falei isso de manhã, não podemos tolerar nenhum tipo de pecado, né? Principalmente esse oculto, esse escondido, porque isso vai levar a pessoa à perdição, à destruição. Se existe, vai até aos pés do Senhor, confesse os seus pecados, se arrependa, e o Senhor vai te dar a graça, a misericórdia. Ele, com a mão estendida, vai te ajudar a se levantar, você vai ficar em pé, e sua vida vai ser melhor do que a ilusão do pecado tem levado muitas pessoas a acreditar que essa vida é maravilhosa, e não é. Fique atento, muitas coisas que o inimigo tem colocado diante das pessoas, achando que, irmãos, isso é a melhor coisa que o mundo pode estar trazendo para elas, né? Então nós precisamos atentar. Essa é a primeira parte da mensagem, então, mostrando os dois caminhos, né? O caminho que é estreito e o caminho que é largo. O estreito, irmãos, tem que ter renúncia. Quer viver diante de Cristo, diante da palavra, tem que renunciar, tem que abrir mão, tem que, irmãos, deixar de lado as próprias vontades, desejos, aquilo que o mundo proporciona. Deixa de lado. Jesus foi bem claro, se quiser vir após mim, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é renunciar. Renuncia. Porque o que Deus tem para nós, irmãos, é mais precioso, é mais valorioso, de valor, do que aquilo que é passageiro, que é o prazer da carne é passageiro, né? Isso logo acaba, mas o que o Senhor tem para nós é para toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou começar aqui, irmãos, a pontuar. Se você puder marcar, eu creio que vai ser de muita importância. Vamos começar aqui em Tiago 4, 16 e 17. Qual tipo de crente você é? Que tipo de cristão você está sendo? Você é aquele cristão que está desagradando a Deus ou está agradando a Deus? Eu vou mostrar primeiro aqui o tipo das pessoas que desagradam a Deus. Depois eu vou terminar mostrando um ponto aqui para a gente ver o que agrada a Deus e o que a gente precisa fazer. Agora, irmãos, eu sempre falo que o que a gente prepara aqui, o que o Senhor nos dá, é apenas para um culto assim, de hora marcada, podemos dizer assim. O que eu quero dizer? Que o que a gente fala aqui é muito pouco ainda do que o Senhor tem para nós. Se eu abordar aqui 3 ou 5 pontos de falhas, não acredite que só tenha isso não. Porque tem gente que fala assim, só vai ter o que o pastor disse. Não. Eu falo aqui 3 ou 5, um pouco mais ou um pouco menos, é por causa do tempo. O tempo é reduzido, é curto. Mas, irmãos, se a gente olhar para o geral, a Bíblia está cheia de pontos para nos mostrar aonde estamos falhando e o que estamos fazendo e estamos desagradando a Deus. Então não fique baseado só nesses 3 ou 5, né, que está sendo pontuado, porque existe muito mais do que a gente pode aqui aprender no dia de hoje. Amém, igreja? Então, eu estou falando isso, irmão, porque acredite, se quiser, né? Tem gente que, eu já ouvi uma pessoa me disse, eu vou fazer aquilo que o pastor falou, porque só aquilo lá. Não, eu falei, não, irmão, tem mais coisa na Bíblia aí que tem que ser mostrado, revelado, apontado, é porque não deu tempo. E ela ficou só naquilo que foi dito, como se outras coisas não precisassem atentar para a realidade da fé. Não é verdade, irmãos? A gente tem que ter uma mente ampliada, saber que o Senhor tem sempre algo novo para nos entregar. Amém, igreja? Então vamos lá. Tiago 4, 16, 17. Na NTLH. Coloca aí essa tradução. Olha aí, igreja. Vamos lá. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mal. Então vamos lá, estamos falando aqui tipos de pessoas que desagradam a Deus. E olha que são pessoas que infelizmente, irmãos, estão dentro da igreja. Por que infelizmente? Porque poderia estar no caminho, né, da salvação, o caminho que leva ao céu. Mas está dentro da igreja, mas infelizmente está no caminho da perdição. E qual é o tipo de pessoas que falham? Que acabam
atrapalhando a sua caminhada da fé? São os orgulhosos. Está aí, ó, bem detalhado. Os orgulhosos. O que é o orgulho, igreja? O orgulho. Se a gente olhar para o orgulho, a gente vai entender que é aquela pessoa que tem o nariz empinado, aquela pessoa que se acha. Veja que o próprio versículo, por isso que eu pedi para colocar essa tradução, porque o versículo está falando aqui que o orgulhoso vive o que, igreja? Se gabando. O que é se gabar? É trazer a glória para ela. Tem gente que fala assim, ó, se não fosse eu para ajudar o fulano, ele teria quebrado a cara. Não é verdade? Tem gente que fala assim, se não fosse eu, essa pessoa não ia prosperar, não ia dar certo, o sonho dela não ia se realizar. Irmãos, eu sempre falo aqui para a equipe de fé, para mim, para a igreja, irmãos, através de nós é Deus operando, a glória é de Deus, a honra, o louvor é para Ele, somos somente instrumento na mão dEle. Agora o orgulhoso, o que ele faz? Eu que fiz, se não fosse eu, se não fosse do meu jeito, se não eu colocasse a mão não ia para frente, se eu não fizesse não ia dar certo, é orgulho. E o orgulhoso, igreja, Tiago 4, do 6 ao 12, você vai ver que Deus se opõe contra o orgulhoso, Deus resiste o orgulhoso, Deus não está de acordo com o orgulhoso, Deus não aceita. Então a gente precisa se tratar, né, no sentido, Senhor, se tem orgulho, se tem, Senhor, essa vaidade dentro do coração que me faz me gabar, que me faz, né, viver com o nariz empinado, viver de salto alto, Senhor, tem gente que parece que anda com pedestal, em cima do pedestal, né, a expressão que se fala, onde o orgulho, irmãos, fala mais alto. Não, igreja, os orgulhosos estão desagradando a Deus e as pessoas orgulhosas estão caminhando para a perdição. Provérbios 16, 18, a Bíblia fala que o orgulho vem e traz o que, igreja? Destruição. Pode ver, a pessoa orgulhosa, ela vai destruir a sua vida espiritual, ela vai destruir o seu casamento, ela vai destruir, irmãos, a vida de outras pessoas. A destruição está ligada ao orgulhoso. O orgulho leva a pessoa ao quê? À destruição. A vaidade faz a pessoa cair na desgraça, aí diz, né? A vaidade, irmãos, leva a pessoa à queda, né? Então a gente precisa abrir mão disso, renunciar. Senhor, eu não aceito isso. Sabe, irmãos, uma vez um rapaz, ele até me pediu ajuda, dizendo, Senhor, pastor, me ajuda em oração. Eu não quero ser orgulhoso, mas quando eu vi, já fui. Já comecei a me gabar. Eu falei, é uma luta constante, tem que matar essa carnalidade, porque a carnalidade é o eu, né? E tem que matar constantemente, todo dia mata essa carne aí, até você vencer. Irmãos, passou-se um tempo, ele se libertou e nunca mais ficou orgulhoso, mas foi uma luta árdua, constante, ele teve que insistir, porque o orgulho, irmãos, não queria sair não, mesmo ele não querendo o orgulho, ele não aceitando o orgulho, ele via as suas atitudes de orgulhoso. Constante, todo dia mata essa carne, vai diante de Deus, Senhor, não aceito, Senhor, isso não é para mim, isso não te agrada, Senhor, eu não quero a destruição, eu não quero me perder, eu não quero ter esse espírito altivo, eu não quero, Senhor. E até que então ele venceu o orgulho. Segunda lição dos que desagradam a Deus, Lucas 12, 15. Aqui fala, igreja, sobre os gananciosos, os avarentos. Disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Amém, igreja? Mateus 6, 19 também diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Pula para o verso de número 24, a parte B fala bem assim, ó, a parte B aqui, ó, não podereis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro, né? Então nós não podemos servir a Deus ao dinheiro. É válido aqui lembrar, igreja, que o problema não é o dinheiro, tá? O problema é o amor ao dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro nessa vida, você pode ficar rico, milionário, muito dinheiro, não esqueça de ajudar a igreja, ajudar os próximos, né? Porque tem gente que ganha muito dinheiro e não ajuda ninguém. Mas quando ganhar muito dinheiro aí lembra, tem a igreja, tem alguém sempre que precisa de ajuda. Mas o problema não é o dinheiro. O problema é quando a pessoa ama o dinheiro. Faz do dinheiro o seu Deus. Faz do dinheiro, irmãos, como se o dinheiro fosse salvar ela. Uma vez um rapaz disse assim, com dinheiro eu posso tudo. Falei, pode, só não pode ir para o céu. Não é verdade, igreja? Pode tudo, pode comprar, pode conquistar, pode tudo que a terra proporciona. Mas o dinheiro não te leva para o céu. Então, igreja, os gananciosos, 1 Timóteo 6, né? 1 Timóteo 6, o verso 9,
Olha aí, ó. Pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos. Ficou claro aqui, irmãos, que você não tem problema nenhum prosperar? Tem problema nenhum você ganhar muito dinheiro? Você não pode, eu não posso. É o quê? Amar o dinheiro. Fazer do dinheiro o nosso Deus. Porque aí, como diz a palavra, aí vai ser um problema. Que então vai ser a raiz de toda espécie de males. Aí aquilo que o salmista fala, é um abismo, puxa outro. Começa o amor do dinheiro, aí vai, irmãos, para outras abismo, outras profundezas aí, onde a pessoa ela acaba se perdendo. Isso aqui fala até da fé. Vamos chegar lá, ó. É a raiz de toda a espécie dos males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas. O que acontece com algumas pessoas? Se desviam da fé por causa do amor ao dinheiro. Tem gente, irmãos, que pede para Deus prosperar, Deus prospera, ela coloca o amor ao dinheiro, aí ela desvia da fé, ela sai da presença de Deus. É o que está dizendo aí. Muitos se desviaram da fé por causa da cobiça, por causa da ganância, por causa de ser avarento, né? Isso aqui a gente não pode. Então que fique bem claro, o que é ser ganancioso? É aquele desejo excessivo pela riqueza ou fama, por poder, atenção. Falava de manhã, tem gente que ela é dependente de atenção. Se não derem atenção para ela, irmãos, ela fica mal, ela quer a atenção de todo mundo, né? Fica até doente se alguém não der a ela um bom dia. Se alguém passar por ela e não cumprimentar, tem gente que fica mal, porque ela quer tudo para ela. Tudo que é excessivo, irmãos, é prejudicial para a vida espiritual, né? E também para a saúde também. Por isso que a Bíblia fala para a gente ter o quê? Equilíbrio, né? Equilíbrio, porque tudo que é acima, a gente perde o controle. Então, nós não podemos ter esse excesso, né? Acima do normal. Não podemos se apegar. Terceiro exemplo aqui, Mateus 25. O texto, a história aí é do verso 14 ao 30. Eu não vou ler toda a história, mas quem quiser depois ler, eu vou ler do 24. Vou pular aí 10 versículos para a gente ganhar tempo. Mateus 25, 24 ao 30. Vamos ler aqui para a gente lembrar da história? Mas, chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhastes. E atemorizando, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e será em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Aonde a gente aplica aqui? Naquilo que a gente desagrada a Deus. O caminho que leva a pessoa para a perdição. Quando então a gente enterra os talentos. Os talentos. Você conhece essa parábola, né? A um foi entregue quantos talentos? 5. A outro, 2. A outro, 1. Você vê que o que recebeu 5 multiplicou. O que 2 também fez a sua parte. Mas o que recebeu 1, o que ele fez? Enterrou. Irmãos, enterrar aquilo que Deus nos deu, isso desagrada a Deus. Isso nos faz falhar perante o Senhor. E veja que a declaração final desse que representa para nós aqui o Senhor Deus, veja que a declaração é: lançai, pois, aonde, igreja? Nas trevas exterior. Meu Deus do céu, misericórdia, né? Mas vamos por parte aqui. Primeiro, igreja, o que esse rapaz ele fez? Ele tentou se justificar, ele tentou dar desculpas. Lá onde começamos, veja que ele começa a falar: mas olha, né, eu achei que porque o Senhor era duro, o Senhor fazia dessa forma. Então ele tentou se justificar dando desculpas. Aí eu lembro da pregação que eu já ministrei aqui, irmãos. As desculpas que a gente dá convence os homens, mas não convence a Deus. Você pode me dar uma desculpa e me convencer, eu posso te dar uma desculpa e te convencer, mas diante dos olhos de Deus, as nossas desculpas não convencem o Senhor. Não? Veja que essa parábola que Jesus contando, veja que, irmãos, aquela desculpa dada não foi aceita.
Não convenceu o Senhor que havia ali dado o talento. Então eu quero dizer para a igreja, como também falei de manhã, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Não existe desculpa para deixarmos de usar os dons e talentos que Deus nos deu, a chamada que o Senhor confiou nas nossas mãos. E eu não estou falando só em obra de Deus dentro da igreja. Você pode fazer a obra de Deus fora, cumprindo o ID. Você pode fazer uma visita, irmãos, a alguém que está doente. Você pode ir ao hospital. Você pode orar por alguém. Você é filho de Deus. Você é representante de Deus aqui nessa terra. A Bíblia fala que somos embaixador fiel de Cristo. Irmãos, nós não podemos ser omisso. Tem gente que está omitindo, escondendo, irmãos, aquilo que Deus confiou, o talento, os dons, as habilidades. Você tem capacidade de orar e, através do nome de Jesus, libertar aquela pessoa de demônios, libertar aquela pessoa de espíritos de enfermidade. Só que muitas pessoas fazem o quê? Não, eu vou chamar o pastor, eu vou chamar o obreiro, eu vou chamar alguém da igreja, sendo que você foi capacitado para isso, sendo que você foi, irmãos, a quem o Senhor olhou para você, então confiou na sua mão, te dando talento, a unção, poder para fazer a obra dele que é para ser feita. Uma coisa que eu falei de manhã, eu acho importante aqui repetir, irmãos, é que a gente tem que entender que o que Deus confiou nas minhas mãos e o que eu não fizer, eu vou ser julgado. A Bíblia fala que nós seremos julgados pelas obras que fazemos e as obras que deixamos de fazer. A gente olha às vezes só por aquelas que a gente faz. Não, o que eu estou fazendo tá bom, mas e aquela que eu deixo de fazer? Aquela que eu deixo de usar o talento, os dons, as habilidades que Deus me deu. Aquela que eu deixo de usar o poder do nome de Jesus. E aí? Estou enterrando o talento. Isso está desagradando a Deus. Isso é reprovado diante dos olhos do Senhor. Então nós temos que atentar para analisar, rever. Se eu estou falhando nesse requisito, eu não posso falhar não. Não posso estar perdido aí nesse caminho, como a declaração final desse servo aqui falando, né? Servo mau, fiel, por causa disso eu lançarei nas trevas exterior, onde haverá ali pranto e ranger de dente. Amém, igreja? Terceira lição. A quarta está em Mateus 7, do verso 18 ao 21. Coloca a NVI, por favor. Olha na tela aqui, igreja, para a gente ler a mesma tradução. NVI, Mateus 7, 18. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada onde? No fogo. Assim, pelos teus frutos, vocês o reconhecerão. O 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Amém. O que está falando aqui, igreja? De dar frutos, dar bons frutos. Falava de manhã, irmãos, você tem dado bons frutos? Ou fruto? Você tem frutificado? Porque o Senhor nos chamou, irmãos, para frutificar. Se a gente não está dando fruto, a gente está desagradando a Deus. E não é só desagradar a Deus, não. Acabamos de ler. Quem não estiver dando fruto, o que vai acontecer? Vai ser cortado e vai ser lançado aonde? No fogo. Então veja que a cobrança tem que estar em nós. Eu tenho que frutificar. Eu tenho que dar bons frutos. Eu tenho que, irmãos, levar adiante as boas novas, o evangelho. Eu tenho que, irmãos, frutificar. Aí você pode entender que frutificar é para todos os aspectos. Vamos entender aqui, irmãos, para o reino dos céus, quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Ah, pastor, mas começamos o ano agora, já estamos em março, terceiro mês, já quase finalizando já. Não, começou agora, mas passa rápido, agora termina. Quantas almas nós já ganhamos? Vamos dizer assim, quantos frutos nós já demos aí nesse tempo? Ou está esperando mais tempo? Depois pode ser tarde demais. Então, igreja, vamos frutificar, vamos ganhar alma para o reino. Tem um verso em Provérbios, diz que o sábio, o sábio ele ganha almas. Ganhar almas é sabedoria, né, para povoar o céu, povoar o reino de Deus. Então nós temos que ter essa sabedoria para então poder, irmãos, frutificar. Senhor, eu quero ganhar almas, eu quero ganhar minha família para Jesus, eu quero ganhar o colega de trabalho, quero falar do teu amor, da tua misericórdia, quero falar da tua palavra, eu quero falar que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor cura. Aí, Provérbios 11:30, né? O fruto do justo é árvore de vida. E agora, igreja, o que ganha alma é sábio. Sábio é quem ganha alma. Quem ganha, né, para o reino dos céus, vidas que são preciosas. A gente tem que, irmãos, dar frutos. Não podemos ser uma árvore infrutífera, não podemos ser uma árvore que não dá fruto.
Outro tipo de forma de glorificar a Deus, até falava de manhã, né? Que nós também, irmãos, damos frutos glorificando a Deus. Está aí o verso de João 15:8. O meu Pai é glorificado, é exaltado, pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. O que aqui está dizendo, irmãos? Que quando a gente frutifica, a gente glorifica a Deus. Quando a gente está dando fruto, Deus está sendo louvado por esta ação. Então vai fazer visita, vai, irmãos, ganhar almas para o reino. Ah, mas eu não sou obreiro, eu não faço parte da equipe de fé da igreja. Você, irmãos, é embaixador fiel de Cristo. Você é representante de Deus aqui na terra. Você não precisa de um crachá, de uma função, de um cargo dentro da igreja para ganhar almas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, as boas novas. Coloca no teu coração: Senhor, eu vou ganhar alma, vou falar do teu amor, na oportunidade para alguém lá do serviço, para o vizinho, para o pessoal lá, né, do nosso dia a dia. Porque, irmãos, tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para a gente então frutificar, para a gente ganhar elas para Cristo. E se a gente não fizer, aí aquela vida se perde. O que vai acontecer? O sangue dela vai estar na minha e na sua mão, que deixamos de fazer o que fomos chamados para fazer. Então frutifique, irmãos, vai dar frutos, porque o Senhor, Ele quer que a gente frutifique. Então o que desagrada a Deus? É aquela pessoa que não dá fruto, aquela pessoa que não está frutificando, porque ela está sendo omissa, ela está escondendo, né, aquilo que ela recebeu, os dons, os talentos, a unção do Senhor sobre a sua vida. Agora eu só vou pontuar para a gente ganhar tempo, senão a gente não termina, né? Meu Deus, a hora passa rápido. É igual eu falei de manhã, irmão, se o pastor faz o culto rápido é porque não tem inspiração. Aí se o pastor demora é porque demora demais. Sempre vai ter um insatisfeito, né? O importante é que a palavra de Deus está sendo pregada, né? Glória a Deus por isso. A gente não pode basear, irmãos, tempo de culto por falta ou por muita inspiração, tá? É aquilo que Deus dá para aquele dia, a gente tem que receber. Se é um culto rápido ou um culto mais prolongado, tudo que tem que ser feito tem que ser para a glória de Deus, né? Amém. Então marca aí. Eu falava de manhã também que os sábios aos próprios olhos, essa pessoa, ela desagrada a Deus. O que é esse tipo de pessoa? Aquela pessoa, irmãos, que ela se apoia no seu próprio entendimento. Ela não aceita o conselho de ninguém, ela não ouve nem Deus. O que ela sabe, ela diz assim: eu já sei de tudo. E aí, irmãos, ela acaba então se perdendo na vida e acaba então, né, tendo a sua autodestruição. Essas pessoas, elas demonstram que então estão aí, né, até sem dizer, elas estão dizendo assim, sem expressar: eu não preciso de Deus. Misericórdia. Jesus foi bem claro: sem mim nada podereis fazer, né? Outra coisa que eu também abordei de manhã é aquelas pessoas que elas são mornas. Essas pessoas também desagradam a Deus. Apocalipse 3, 15 e 16, você vai ver, irmãos, a palavra falando que não é pra gente ser frio e nem morno. E pegando aqui o termo morno, pegando o versículo aqui, o morno, Deus vai fazer o que com o morno? Vai vomitar. Meu Deus, Deus não aceita o morno. O que é o morno, irmãos? É aquela pessoa que está dentro da igreja, mas não está comprometida com Deus. É aquela pessoa que está dentro da igreja, mas não tem uma vida de oração. É aquela pessoa que está dentro da igreja, mas não se santifica. É a pessoa que está dentro da igreja, mas ela não se consagra. É morno. Irmão, não pode ser morno, porque o morno vai ser vomitado por Deus. O que nós temos que ser? Quente. O fogo do Espírito tem que queimar em nossos corações. Esse fogo do Espírito tem que estar aceso em nós, ardendo a chama do Espírito constantemente. E para essa chama estar acesa, irmãos, tem que todos os dias. Lembra de Levítico? A orientação? Você tem que tirar a cinza velha, né, o que sobrou do dia anterior, limpar o altar. Você tem que colocar ali uma nova lenha. O fogo vem de Deus, o fogo é Deus que põe. O nosso papel, a nossa função é remover a cinza velha e pôr outras lenhas para ser queimada. E aí o fogo vai arder continuamente. É isso que tem que ser feito. Mas tem gente que, irmãos, ela não tira a sujeira, ela não coloca nova lenha e quer estar ardendo do Espírito Santo, quer estar cheio do fogo de Deus. Mas como que vai queimar se não tem lenha? Se não tem um altar limpo? Não é verdade? Limpa o altar, limpa a vida, coloca a lenha e aí deixa que o fogo Deus põe. Queima, arde dentro do nosso coração. Isso glorifica a Deus. Amém? Então o morno Deus vomitará. Tiago 4,8, também existe aqui um tipo de pessoa que desagrada a Deus, que então o Senhor não aceita. Tiago 4,8, eu vou pegar essa parte final aqui, igreja. É a pessoa de duplo ânimo. Você já parou para analisar o que representa isso?
a pessoa de duplo ânimo, se refere à pessoa que tem a mente dividida. Duplo ânimo, mente dividida, é aquela pessoa que está indecisa, né? Veja, irmãos, tem gente que ela sabe o que tem que fazer, mas ela está indecisa. Faço ou não faço? Deus já deu a palavra e ela está indecisa. Deus já confirmou, ela está esperando Deus falar de novo. Não, irmão, isso aí é duplo ânimo. Isso vai te atrapalhar. Você precisa, né, sair dessa condição de duplo ânimo. Não pode ter a mente dividida, não pode ficar, irmãos, com a vida indecisa. Tem indecisão em tudo. Algo que é bem óbvio, né? Algo que é, irmãos, para fazer imediatamente, a pessoa fica assim, faço ou não faço? É agora ou é amanhã? Ou não é para mim? Ou será que isso é de Deus? Isso aí é mente indecisa, né? É duplo ânimo. Isso também não agrada a Deus. Amém, igreja? Marcaram aí? Pedi para marcar, né? Os orgulhosos, os gananciosos, os que enterram talentos, os que então não frutificam, os que são sábios aos próprios olhos, os mornos e os de duplo ânimo. Todos estes tipos de crente existem dentro da igreja e desagrada a Deus. Será que estamos sendo um desses crentes? Que alguns desses pontos aqui estão marcando a nossa vida? Para a gente, irmãos, falar do que agrada a Deus, eu vou aplicar uma só. Claro que existem muitas outras, mas eu falei isso de manhã também. Pega tudo isso que desagrada a Deus, inverte. Vai estar agradando a Deus. Se eu deixar de ser orgulhoso, vou agradar a Deus. Se eu não for ganancioso, vou agradar a Deus. Se eu não enterrar o talento, vou agradar a Deus. Se eu não tiver olhos, né, irmãos, próprios para mim, né, vou estar agradando a Deus. Eu tenho que olhar para a palavra, tenho que olhar para Deus. Se eu não for morno e ser quente o fogo de Deus em mim, eu vou agradar a Deus. Se eu não tiver dupla, eu vou agradar a Deus. Então aqui a gente tem, irmãos, as mesmas coisas que desagradam a Deus, fazendo o inverso, eu e você nós iremos agradar a Deus. Eu vou aplicar só um aqui, mas eu creio que se você aplicar todas essas inversas aí para agradar a Deus, você vai estar, irmãos, no caminho da salvação, no caminho que agrada ao Senhor. Lucas 9:39. Lucas 9:39. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só larga depois de o ter quebrantado. Amém. Sabe essa parábola que Jesus conta aqui, né? É daquele filho endemoniado, aquele rapaz que estava possesso de demônio ali. Olha o interessante aqui, igreja, é que esse rapaz ele foi liberto quando? Quando depois dele ter quebrantado. Olha o que um quebrantamento faz. O quebrantamento de coração liberta. A gente vai ver nos Salmos que o quebrantamento de coração, irmãos, ele cura. Né? Salmos, coloca aí por favor, o Salmo 147, o verso 3. Aí ó, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Aí o 4 diz, né? Conta o número das estrelas, chamando a todas pelo seu nome. Vamos falar aqui, irmãos, o que agrada a Deus? Eu vejo aqui que existe muitas coisas que agradam a Deus, mas uma coisa que Deus tem um apreço especial, algo que vai chamar o coração, assim, né, vamos dizer assim, vai chamar a atenção do coração de Deus, é um coração quebrantado. Quando Deus vê em mim e em você um coração quebrantado, entenda essa expressão, Deus se derrete, irmãos. Deus tem um apreço especial por estas pessoas quebrantadas de coração. Porque o que é o quebrantamento? Alguém lembra o que é quebrantamento? É arrependimento. O arrependimento, irmãos, ao ponto da pessoa então ficar triste e aflita do pecado cometido. Coloca aí aquele de Ezequiel, de manhã nós colocamos também. Nós temos que ter o quebrantamento no coração, nós temos que ter, irmãos, o arrependimento de verdade. A gente pode chegar a uma conclusão que se a gente arrependeu mesmo, é quando a gente tiver naquela condição diante do pecado que outra hora a gente cometeu, e a gente olhar para o pecado e ter nojo daquele pecado. A gente fala, eu não quero esse pecado, isso é nojento, isso não agrada a Deus. É o que, olha, Ezequiel 36:31. Leia comigo. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. E agora, igreja? E tereis nojo de vós mesmos, das vossas maldades e das vossas abominações. Porque tem gente que, irmãos, ela acha que se arrependeu, mas na verdade foi o quê? Foi um remorso. Remorso é passageiro e ela logo volta a praticar as mesmas falhas, os mesmos pecados que outra hora cometeu. Agora o arrependido de verdade, irmãos, é aquela pessoa que teve o quebrantamento, é aquela pessoa que realmente agora ela está diante do pecado, o pecado agora não pega mais ela.
porque agora ela tem nojo, isso que não agrada a Deus, isso me dá até agonia, isso, né, eu não quero mais, é rejeição. Você pode tirar uma conclusão, irmãos, coisas que outra hora você praticava, agora você está arrependido, teve um quebrantamento de coração, e você está diante daquilo, nossa, isso faz até mal. Eu já falei aqui, eu conheci pessoas que me disseram que quando então bebia ou fumava, até usava droga, irmãos, quando então se arrependeu, quando ela esteve perto da bebida, da droga ou do cigarro, ela deu ânsia, passou mal. Aquele cheiro, irmãos, para aquela pessoa que usava, consumia, agora está insuportável. Houve um arrependimento. A pessoa ela está, né, verdadeiramente arrependida, porque agora ela rejeita, agora ela não aceita mais. Agora, se a gente, irmãos, muita gente acha que se arrependeu, mas ainda não se arrependeu de fato. A gente precisa ver para não correr riscos de outra hora voltar a cometer os mesmos erros e pecados que lá atrás foi feito, né, na prática da falha. Então, arrependimento, isso agrada a Deus, independente do que foi, o que houve, qual o pecado cometido. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Confesse, vai diante de Deus: Senhor, errei, pequei, Senhor, falei contra o Senhor, falei contra a pessoa, Senhor, não quero isso mais para minha vida. Você confessou, irmãos, Deus te perdoa. Naquele mesmo momento o Senhor já te perdoou. E agora, lembra que Jesus disse: vai e não peques mais, não cometa o mesmo erro. E aí você tem que ter, irmãos, essa vida voltada para Deus, para agradar Ele em todo o tempo. Amém, igreja? O que agrada a Deus? Um coração quebrantado. O que agrada a Deus? Todos os 7 lá que desagradam, inverte, que também vai agradar a Deus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Vamos orar então, fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet, do YouTube, Facebook, esse link que chega para você no WhatsApp, compartilhe, vamos propagar o Evangelho. Certamente essa palavra vai alcançar o coração de alguém, um amigo, um familiar, um conhecido. Deus abençoe, fique na paz.